Olá pessoal, tá começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Para você que tem acompanhado o Cast for Closers nessa quarentena, a gente deu muita dica já de prospecção, de modelo de negócio, de relacionamento, né? Quando você leva seus leads para o diagnóstico, para a reunião de proposta, enfim. Nós entraremos agora num bloco de 3 entrevistas seguidas sobre gestão de times, gestão de pessoas, enfim. Não adianta a gente te dar dicas de como prospectar se o seu time tiver desguardado, descoberto. Então a gente vai tanto no lado de pessoas como no lado de indicadores. As próximas entrevistas também serão mais técnicas. Beleza? A gente vai falar de gestão de times durante a crise, de rituais de vendas, de gestão de times por squads. E, enfim, o tema desse episódio aqui é gestão de vendedores durante a crise. Eu trouxe o meu xará, Diego Martins. Ele é Senior Regional Vice President na DocuSign. O Diego tem uma extensão de trabalho muito grande em vendas, um cara muito focado em people, foi muito bem introduzido a nós. Diegão, seu primeiro episódio aqui como entrevistado, cara, seja muito bem-vindo. Fica muito à vontade para se apresentar, quem é você, quem é a DocuSign, para quem ainda não conhece, né, o serviço de vocês. Enfim, seja muito bem-vindo. Legal, cara. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade e dizer que é meu primeiro podcast, cara. Então, estou estreando aqui com chave de ouro. Queria agradecer o convite aí feito por vocês. Eu acho que a gente vai bater um Imagina. papo bem interessante aqui para poder levar bastante informação para as pessoas. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Martins, mineiro que está em São Paulo há 11 anos, né? Então, o sotaque vocês vão perceber um pouquinho que não tem nada de paulista, tá mais para mineiro mesmo. É, Denuncia. Denuncia. Eu já estou em vendas, cara, há quase 20 anos, também denunciando a minha idade, né? Já estou há quase 20 anos em vendas, passei por diversas empresas multinacionais, como SAP, Oracle, e hoje eu estou na DocSign como vice-presidente América Latina, né? E se serve de motivação para as pessoas, eu entrei na DocSign como vendedor, né? Legal isso. E iniciei o projeto aqui bem no inicinho, quando a DocSign veio para o Brasil, e a empresa me deu muitas oportunidades e hoje eu assumi uma liderança aqui na companhia. Para quem não conhece a DocSign é a maior empresa do mundo de Agreement Cloud, né? Então, tudo que tange entre uma empresa de formalização de contrato, a gente consegue prover a plataforma. Hoje a gente tem 530 mil clientes no mundo, né? São mais de 500 milhões de transações na nossa plataforma, líder de mercado. É uma Caramba. empresa que já está há quase 18 anos fazendo isso. Aqui no Brasil, aproximadamente 5 anos que a gente está aqui no Brasil atendendo esse mercado e tem muito potencial para crescer ainda. Eu falo o seguinte, daqui a alguns anos a gente vai achar estranho assinar um contrato em papel. Então, essa é a nossa meta aí para o futuro e a gente está crescendo bastante aí. Obrigado pelo teu histórico aí, pela tua intro. Entrando agora no tema de gestão de vendedores, Diego, em tempos difíceis assim, cara, é muito comum a diretoria, a liderança da empresa se reunir e traçar um plano para lidar com a incerteza, com a pandemia, com a crise, enfim, com o cenário Uhum. de incerteza que vem pela frente. E é visível, aconteceu na MeTime, aconteceu em várias empresas, praticamente todas que a gente aconteceu. A expectativa do time de vendedores, do time comercial, quanto à comunicação desse plano, o que vai acontecer, qual vai ser nosso futuro, etc. Como tu tem feito, como tu tem visto seus amigos, suas amigas Uhum. fazerem isso de forma correta? A comunicação da ideia, da estratégia da diretoria, da liderança da empresa para o time comercial, como isso tem sido bem feito? Legal, cara. É lógico que são tempos difíceis, né? Eu acho que nossa geração nunca viveu um momento como esse, né, que a gente está vivendo agora, e é Uhum. novo para todo mundo, né? A gente tem uma preocupação quando começou a acontecer a pandemia e gerava muita incerteza. A primeira coisa que a gente fez foi montar um comitê, né, não só com a diretoria, também com os funcionários da empresa, né, os vendedores, para poder gerar um brainstorm e entender que tipo de comunicação que a gente poderia gerar para as pessoas. Primeiro veio o medo, né, e a incerteza, né, e como é que Sim, a gente bloqueia isso? Porque quem é de venda sabe que, cara, a meta não para, né? Não é porque veio a pandemia, a empresa decidiu abaixar a meta de todo mundo, isso não vai acontecer. Então vamos trabalhar com a realidade, né? A gente sabe o problema, mas vamos tentar pensar sempre na solução. Então a gente montou um comitê que se reúne semanalmente aqui na empresa
para traçar ideias, porque é o seguinte, não adianta você traçar uma ideia no começo e segui-la durante o período, porque vai mudando É muito constantemente, dinâmico. né? Muito dinâmico. Então, não adianta você falar, ó, esse aqui é meu plano, eu vou seguir 100% nele e não vou mudar nada. Ainda mais numa empresa hoje de tecnologia, a gente enxerga o seguinte, que tudo muda diariamente, não é nem semanalmente, né? É diariamente que as coisas, que a mudança acontece. Então, o que que a gente Sim. fez? Criamos o comitê e decidimos traçar alguns comunicados semanalmente com o time. Então, o que não mudou? A minha reunião de vendas, ela já acontece semanalmente, ela sempre foi assim, né? A gente sempre fez a reunião de vendas presencial, então o que mudou agora? A gente está fazendo a reunião de vendas, né? Todo mundo em home office na empresa. Uma coisa que eu queria destacar que é muito importante, Diego, que a primeira coisa que a gente pensou foi nas pessoas, assim, com a segurança das pessoas, o que que a gente podia prover para as pessoas nesse momento, porque nem todo mundo estava preparado para fazer home office, né? Nem todo mundo. Sim. Então, o que que a gente fez? A empresa se estruturou internamente, né? A gente deu um subsídio para os funcionários para que eles pudessem se estruturar para fazer home office, né? E é lógico que com o tempo isso foi melhorando um pouco, né? Na primeira semana é muito estranho, as pessoas foram se ajeitando, na segunda semana melhorou um pouco, mas o nosso plano já estava traçado que as reuniões que aconteceriam semanalmente, as notificações também semanalmente. Então, como a gente é uma empresa americana, existe também um comitê fora, né? Porque como a gente está Perfeito. em vários países, né? E o que acontece? A estratégia ela é global, mas você também tem que tropicalizar a estratégia, porque cada país está vivendo um momento diferente na pandemia, né? Então, essa comunicação fluiu super bem com a matriz e semanalmente a gente tem pontos de encontro com os vendedores, né? E não só os vendedores, as outras áreas também, recursos humanos, financeiro, e a gente procura comunicar diariamente. Então, o que facilita nossas vidas hoje são as ferramentas de comunicação. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp da empresa, a gente tem um e-mail corporativo, então a gente manteve a comunicação muito clara. E engraçado que antes da pandemia, a gente já fazia esse tipo de comunicação online. Eu acho que a maioria das empresas já faziam isso, né? De comunicação, criar grupos. A gente tem uma ferramenta que também que chama Slack, que é uma ferramenta corporativa de comunicação, e a empresa já vinha investindo muito nisso nos anos anteriores. Assim. Então, a gente estava muito preparado para poder fazer essa comunicação. Mas aí, talvez as pessoas que estão ouvindo falam, mas eu não tenho uma estrutura para contratar um Slack, eu não consigo contratar um Zoom, porque talvez uma ferramenta muito cara. Como eu faço essa comunicação? Hoje, você consegue fazer a comunicação com o seu time criando grupos no WhatsApp, por exemplo, de uma forma muito simples, né? Uhum. Que as pessoas consomem na pessoa física e funciona também para a pessoa jurídica no dia a dia. Então, eu tenho visto muita empresa criando grupos de WhatsApp, gestão que você consegue fazer em plataformas de WhatsApp também, para atendimento, para venda, para comunicação interna. Então, hoje também eu acho que a transformação digital, que no Brasil estava demorando um pouco, a gente acelerou 5 anos para 5 dias. Com Né? certeza, forçou. Cara, tu Exato. mencionou alguns aspectos importantíssimos, ferramental, frequência de comunicação, criação de comitês, enfim. Eu adicionaria um ponto, cara, que a gente quis fazer na MeTime. Eu vou trazer exemplos aqui de frases para dar direcionamentos claros, tá? Uhum, Uma coisa é você dizer, dê o seu máximo, e isso é extremamente vago. Agora, uhum, quando você dá direcionamentos do tipo, o time de marketing vai ter que melhorar as campanhas, encontrar outros perfis de leads que podem ter acesso ao nosso produto, ao nosso serviço. O time comercial vai expandir a zona de conforto, não vai ficar com mitos do tipo esse lead não fecha. O time de pós-venda vai fazer um onboarding, uma entrada de clientes mais educativa, mais longa, para pegar clientes menos maduros, enfim. Quando você dá direcionamentos claros para o time, isso tende a funcionar muito melhor do que pessoal, vamos nos unirmos ou vamos sair da zona de perfeito, conforto, vamos ser mais flexível. E a pessoa perfeito. fica, pô, mas como assim eu poderia ser mais flexível, né? Eu sou uma pessoa flexível. Então acho que Exato. direcionamentos claros ficam muito bom para o teu time se movimentar melhor e entender melhor a estratégia da liderança da empresa, porque o time espera, né? O time aguarda essa comunicação. Cara, um dos aspectos mais decisivos, entrando na minha segunda dúvida, em termos de desempenho, é moral, motivação do time. O que vocês estão fazendo aí na DocuSign de Cara, março para cá para manter o moral alto, a motivação alta, enfim, como é que tá
ou esse Muito assunto aí bom, dentro? muito bom, cara. Eu sou aficionado por isso, assim, de motivação, de otimismo, né? Isso parece talvez simples, mas realmente quando você está fazendo uma gestão do time à distância e você não tem o olho no olho, o tete a tete com a equipe de vendas, isso dificulta um pouco, né? Então a primeira coisa é preocupação com as pessoas. A preocupação que eu digo é o teu colaborador, ele está tendo um ambiente saudável na casa dele para ele trabalhar? Eu acho que a primeira motivação é aí, né? Como é que você Uhum, está cuidando do teu colaborador para que ele tenha o mínimo de estrutura possível para ele desempenhar o trabalho dele? O segundo, cara, é um negócio que eu sempre fiz, que é a empatia, assim. Eu tenho um caso muito rápido que eu posso contar aqui para vocês. Eu lembro que quando a gente montou um time maior, né, e dividiu as regiões, algumas pessoas novas na empresa, elas estavam com dificuldade de fazer prospecção, fazer o cold call. A gente sabe que isso não é simples, é muito suor, né, para você fazer o cold call. Hoje a gente já tem muito mais ferramenta que auxilia o vendedor a fazer a prospecção em si, né? Mas no final do dia, se o cara não tiver muito suor e muita garra, ele não vai conseguir realizar o trabalho dele. Então, o que que eu fiz? Eu vi que o time estava com dificuldade, eu comecei a fazer prospecção para os vendedores. Por quê? massa isso. Eu me coloquei no lugar deles, cara, eu fui vendedor, eu sou vendedor até hoje, e o time consegue enxergar o seguinte, cara, se meu líder está no front de batalha e está me ajudando, cara, eu não posso decepcionar esse cara. Eu não Legal. posso decepcionar esse cara. Então, eu acho que é o seguinte, o conselho é bom e o exemplo arrasta, né? O Rony Meisler fala isso e eu adoro essa frase, que é realmente, cara, se colocar no lugar do cara e ajudar. Não existe hoje mais uma liderança que fica dentro da sua sala, sentado numa mesa e só cobrando o time. O time não vai te respeitar por isso, né? O time vai respeitar aquele líder que está andando não atrás e nem na frente, ao lado do vendedor. O que andar ao lado do vendedor? Realmente ajudar o teu vendedor no dia a dia, talvez com tarefas que ele tenha dificuldade, que você já passou por isso, entendeu? Então, uma coisa que eu faço de motivação é me colocar no lugar do vendedor, a famosa empatia, né? O que que eu coloco, o que que eu posso fazer para contribuir em vez de ficar só cobrando o vendedor. Cadê o resultado? Por que que você não fez? Então, eu gosto muito mais de liderar pelo exemplo, cara, sabe? E fazer junto com o Uhum, vendedor, porque realmente o time, ele enxerga isso e ele segue teus passos. Assim, eu acho que não tem espaço mais para o chefe, sabe? Que senta atrás da legal. cadeira e só fica cobrando. Maravilha, cara. Entrando aqui num ponto desconfortável, Diego. A Tá? gente tá aqui na data dessa gravação há 2 meses e meio, quase 3, dentro da quarentena. Perfeito. E suponha uma pessoa do teu time perdeu a confiança, acumulou, sei lá, 2 meses negativos de desempenho. Como tu tem trabalhado, se é que aconteceu, a confiança de um vendedor que tá com a confiança baixa, né? Tá com moral baixo, enfim, tá passando por dificuldades nesse aspecto, acumulando resultados ruins e naquele ciclo negativo, vicioso de não performar. Como é que tu trabalharia esse ponto? Cara, excelente pergunta, assim, nem tudo são mar de rosas, né? A gente sabe que em vendas, eu brinco com o pessoal, é o seguinte, essa é a profissão que eu amo, porque a gente não tem calmaria, né? O É, vendedor, eu brinco o seguinte, às vezes ele dorme pobre, com a notícia ruim que não fechou aquele contrato, no outro dia o cliente liga para ele e ele acorda rico, e depois ele dorme pobre de novo, né? O que que eu quero dizer com isso? A nossa vida, ela é uma vida de altos e baixos em vendas. Se o sim, cara não tiver uma inteligência emocional, ele não está pronto para essa profissão, porque realmente o que manda nisso é uma inteligência emocional, é o controle, é a resiliência, sabe? De cada dia você ter dificuldade, ultrapassar essa dificuldade. Então já tive casos, sim, e hoje eu tenho 3 diretores que reportam direto para mim, e eu acho muito simples você só olhar para os números e julgar aquela pessoa por isso e talvez desligar aquela pessoa porque o resultado não está bom. Eu não desisto fácil das pessoas, cara. Esse é o meu perfil. E massa isso. isso é uma coisa que eu passo para minha equipe, sabe? Se a gente está numa boa empresa que dá condições, um bom produto, uma empresa que investe a gente, alguma coisa está acontecendo que a gente precisa entender por que aquele vendedor não está desempenhando.
Talvez pode ser um território que não seja muito bom. Talvez pode ser na dificuldade da reunião. Então, o que a gente faz muito aqui? Entrar em reuniões iniciais, cara, com o vendedor. E fala, cara, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer a apresentação, deixa eu conduzir e você vê como a gente lida com o cliente no dia a dia. Mais uma vez eu volto naquilo que a gente falou na pergunta Perfeito. anterior, né? Que é se colocar no lugar do cara e às vezes dar exemplos reais. Porque é muito simples eu virar para um vendedor e falar, escuta esse podcast, lê esse livro e, cara, e vai para a rua que você vai vender. Entendeu? A outra coisa é, vem comigo, deixa que eu faça a reunião, a gente vai fazendo um bate-bola e muitas das vezes também eu vou na reunião com ele, já saio da reunião e já dou um feedback. Ó, ali você poderia ter falado isso, o que você acha? Puta, eu acho interessante, realmente eu perdi essa parte. Então, às vezes, a gente faz reuniões aqui, eu pego o top performance que a gente tem e faço ele visitar com um cara que está tendo dificuldade, que é Legal. uma troca de informação, entendeu? Então, a gente investe muito nisso. Perfeito. Eu queria deixar aqui até um episódio do Cast for Closers número 89 com a Petra Pfeiffer. Ela era uma vendedora aqui da MeTime e ela passou por isso, tá? E lembrando de tudo que ela passou e desse cenário difícil que tá agora, de vários vendedores que falam, cara, tá muito foda. Eu trouxe essa pergunta pra ti porque confiança, queda em confiança é muito prejudicial pro vendedor. No exemplo da Petra, dando alguns spoilers nesse episódio, a gente conectou ela com uma ex-vendedora da Resultados Digitais, a Karen. Ela esteve aqui também, foi entrevistada nossa do Cast for Closers, que tinha o mesmo perfil de timidez e virou uma das melhores vendedoras da Resultados Digitais. Então, liderar pelo exemplo, isso que você comentou de colocar com o vendedor mais sênior para que ele ou ela, esse vendedor novo, veja o sucesso acontecendo. A Trish Bertuzzi também trouxe essa dica que o vendedor novo precisa ver o sucesso acontecendo e às vezes colocá-lo com um vendedor mais antigo, mais experiente, ajuda nisso, a venda, ele observar a venda feita de ponta a ponta. Então, Exato. De novo, ressoa com o conceito que aí com a dica que tu deu. Xará, uma das e coisas... Diego, e sabe só, desculpa, cara, te cortando, mas só mais uma coisa que eu acho importante. O vendedor, cara, ele geralmente ele é competitivo e tem que ser competitivo. É lógico que com ética, com responsabilidade. Então, uma coisa que a gente faz aqui muito, cara, isso eu aprendi há muitos anos atrás, eu lembro como se fosse hoje, eu trabalhava numa empresa multinacional e eu entrei na sala do vice-presidente, ele tinha um quadro, né, com o nome de todos os vendedores, quanto cada um tinha vendido, era um quadro escrito à mão mesmo, todos os vendedores, quanto cada um tinha vendido, antigamente não tinha a tecnologia que tem hoje para isso, e ele tinha um ranking, uma colocação, né? E as reuniões de vendas eram na sala desse vice-presidente, e ele deixava esse quadro à mostra para todo mundo. Então, o que eu faço semanalmente, para não ficar uma coisa muito maçante, a gente manda semanalmente o ranking de vendas, para mexer com o brilho do vendedor. E o cara fala, meu, não posso estar aqui embaixo, sabe? Eu quero chegar onde esse cara chegou. Porque se esse cara chegou, é possível chegar também. Então, isso é uma coisa mais uma vez, a comunicação, né, e a transparência no processo e, principalmente, cara, mostrar o resultado como um todo da empresa para todo mundo colaborar. É exatamente esse ponto que eu quero trazer agora, porque tem vários gestores me perguntando, eu mudei a ordem da pergunta aqui, se tu notar, Diego, porque é o seguinte, cara, tem nesse momento de crise uma vertente assim, deixa eu aliviar a cobrança, deixa eu rever a minha meta, isso até certo ponto é positivo, mas é polêmico esse assunto, claro, pode criar um senso de conforto que eu não preciso agora, porque é guerra, o cenário é pior do que quando estava antes, tá? Exato. Então é o seguinte, como é que você balanceia, ou como é que você acredita que um gestor, uma gestora comercial tem que balancear esse aparente dilema, tá? Porque depois eu até comento um pouco da minha opinião sobre isso. Entre revisar a meta e dosar a cobrança. Qual que é o fine-tuning ali entre continuar cobrando, porque sim, precisamos manter a empresa de pé e a obrigação nossa toda, e aliviar, rever a meta, entender que o cenário piorou, enfim, para as empresas que pioraram, né? Qual que é a tua opinião sobre esse balanço, enfim, de cobrança e revisão de meta, enfim? Perfeito. É claro que vai de segmento para segmento, tá, Diego? Isso, se eu falar que não tem que rever uma meta, talvez, de um cara que é dono de um hotel, ou de uma empresa que é de academia, que está tudo fechado, ou de um restaurante, sim. Né, que vende para restaurante. Então, assim, isso seria
talvez insensível da minha parte, né? Então, existem casos e casos, lógico. Se o teu processo foi 100% impactado, a tua empresa está fechada, né? Você não tem nada online, tudo físico, e não tem como reverter isso, você precisa sentar e rever a meta para traçar um cenário realista. Porque também uma coisa que eu acho errada, às vezes, cara, é a empresa colocar um cenário fictício, achando que vai chegar naquele resultado, impossível do vendedor chegar, e assim, vendedor sem bater meta muito tempo, você pode ser o cara mais motivacional do mundo, você pode ser o Tony Robbins, cara, que não vai adiantar. Não Entendeu? vai, não vai Esse mesmo. cara, esse cara vai falar, cara, a empresa não foi fair comigo. Então, eu acho que você tem que dosar o meio termo, tem que ser muito bem discutido, né? No meu cenário, é um cenário um pouco diferente, assim, a gente não teve que revisar a meta, pelo contrário, cara, talvez a gente tenha que revisar a meta para cima, porque a gente está tendo um resultado interessante, assim, na companhia, né? É lógico que, cara, muito sensibilizado, porque eu tenho clientes como academia, eu também fui impactado, porque eu tenho clientes como restaurantes, hotéis, então a gente também foi impactado, né? Eu acho que analisar o seguinte: se você tem uma equipe de vendas, né, separada por setor, então você tem lá uma equipe que atende seguradora, uma equipe que atende banco, uma equipe que atende hotéis, você precisa rediscutir talvez o resultado desse cara de hotéis. Então, olhar caso a Perfeito. caso, porque você não pode deixar esse cara solto, competindo com um cara que atende banco, que teoricamente não está tendo tanto impacto, né? Pelo contrário, está Sim. concedendo muito mais crédito. Então, acho que você tem que ter a sensibilidade. Cara, um líder bom, ele tem a sensibilidade, né? De entender o momento e realmente olhar para as pessoas. A gente vai voltar de novo, cara. Você tem que cuidar das pessoas, né? Uma empresa de tecnologia, o meu maior patrimônio são as pessoas, né? Se eu não cuido das pessoas e se eu sou um líder que só cobra, não adianta. As pessoas hoje, essa geração que está vindo, cara, se você não mostrar o caminho e fazer junto, você não vai ter resultado. Não adianta sentar na tua mesa e só ficar cobrando, não se sensibilizar, não ter empatia, porque o resultado não vai vir. Eu trabalhei em algumas empresas que, muito interessante, que você chegava na reunião de forecast, né, na reunião de vendas, Aham. o cara que tinha os melhores contratos, ele era massacrado na reunião. Por quê? Porque todo mundo queria saber o que estava acontecendo, para onde, o que esse cara ia fazer, quais são os próximos passos. O cara que não tinha contrato, ele ficava escondidinho atrás da mesa e ninguém pressionava, né? E eu falei, gente, mas não faz o menor sentido disso. O cara que tem o melhor contrato, você tem que ajudar esse cara a sair do outro lado. Então a gente tem uma dica aqui muito interessante que a gente faz na DocSign, cara, que é o Creative Room. O que a gente faz? A gente pega aquele deal que a gente está negociando com o cliente, né, aquele contrato, a gente cria um comitê para discutir, e pessoas diferentes, às vezes eu coloco até o RH para ajudar a gente, com visões diferentes, para ajudar o vendedor a sair do outro lado, com ideias. Então, eu não gosto desse modelo de gestão de pancadaria e de ficar cobrando o vendedor o tempo inteiro e só cobrando, porque ninguém aguenta isso mais. Né? O cara tem que olhar a tua empresa e olhar o time de gestão como uma ponte para ele chegar do outro lado e quais os recursos que ele pode utilizar na empresa como um todo. Pô, animal, cara. Obrigado, Xará, por esse exemplo. Por que eu trouxe a polêmica desse ponto? Eu vi algumas frases de gestores no LinkedIn que é o melhor que eu Uhum. posso fazer por você é manter a régua alta. E eu gosto dessa frase porque ressoa com o estilo de liderança que a gente prega aqui. A gente não pode gastar tanto tempo para te contratar, para achar um profissional incrível que é você e te Uhum. deixar com a régua baixa. Você abaixo do seu Perfeito, potencial vai se sentir sufocado, vai querer sair daqui. Então eu não perfeito. posso abaixar a régua. Só que eu não posso ser maluco de trabalhar num cenário que é irreal. Isso que você mencionou é perfeito pra gente também, por ser uma ferramenta para inside sales, para venda remota, tá muito mais quente do que era. Uhum. Então, a gente está tendo meses históricos, mas ainda assim com a sensibilidade de olhar para um cliente e falar, olha, no teu cenário, olha o que você consegue fazer. Refaça a matemática de quantas, você já tem quase 3 meses de pandemia. Quantas reuniões tu consegue fazer por mês? De Uhum. quantas reuniões, quantas vendas saem por mês? Refaz essa matemática e calcula algo real para os seus vendedores. Dá esse presente de ser flexível, mas ao mesmo tempo eu vou manter a régua alta, porque eu sei que você, por ser um ótimo profissional, se vê a régua baixa demais, você vai querer sair, porque o vendedor é competitivo e audacioso. Ele quer Exato. ou ela quer
ascender na carreira. A geração Y quer isso, maestria, autonomia e propósito. Se a gente não propõe, não entrega isso para eles e só cobra, de novo, a gente não tem um time nas mãos. Perfeito. Cara, excelente colocação. Xará, cara, muito obrigado pelo teu tempo, pela aula aqui, aprendi uma série de práticas, especialmente de alguém que tem um time grande nas mãos, tem um time em vários países, de uma empresa mega avançada que é a DocuSign, já admirava. Eu acho que esse trabalho de assinatura, de contratos digitais, Exato. não pode parar em hipótese alguma, especialmente em modelos assim que a gente tem tão digitais, com tantas empresas passando por essa transformação. Mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Se tu quiser, aproveita esse espaço para, claro, deixar um abraço para a audiência, mas principalmente deixar um contato seu para quem quiser de repente, o e-mail, o LinkedIn, para quem quiser continuar a conversa contigo, conhecer a DocuSign, enfim. Legal, cara. Cara, primeiro eu queria te agradecer. Eu acho que dava para a gente fazer uns 4, 5 podcasts, né? Que esse assunto, Com certeza. primeiro que a gente ama isso aqui, né, cara? A gente poderia ficar o dia É, inteiro aqui conversando. Para quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, no LinkedIn é Diego Ferreira Martins, me adiciona lá e tenho o maior prazer em atender todo mundo, né? E meu Instagram é Diego Doc BR, Diego DOC BR. Pode me adicionar lá também, que tem bastante conteúdo, bastante mais da minha vida pessoal também e profissional, né? Mas fiquem à vontade aí para me adicionar. Te agradeço, Diego, obrigado pela oportunidade, cara, conta sempre comigo, estarei sempre à disposição aí para poder bater um papo com vocês. que isso, eu que te agradeço. Agradeço a todo mundo também que acompanhou esse episódio até o final. Um abraço, pessoal, até o próximo.